Eu enterrei a Virgem Maria no quintal da minha casa, mas não sabia que isso traria consequências. Meu nome é Pastor Gilberto e eu cometi o ato que mudaria minha vida para sempre. Arranquei uma imagem da Virgem Maria das mãos de uma fiel recém-convertida à minha igreja, levei ela para minha casa e a enterrei no fundo do meu quintal, coberta de sal grosso e óleo de unção. Fiz questão de filmar tudo e transmitir ao vivo nas redes sociais, enquanto declarava que aquilo era idolatria maldita que precisava ser sepultada como se enterra o mal. O vídeo viralizou, teve 500 mil de visualizações em 3 dias. Recebi convites para pregar em conferências pelo país inteiro. Eu me tornei o pastor que tinha coragem de literalmente enterrar a idolatria. Naquela tarde de domingo, Dona Irene tinha chegado ao culto com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela era nova na congregação. Tinha acabado de deixar o catolicismo depois de 50 anos, frequentando a mesma paróquia. Seus filhos tinham insistido tanto que ela viesse conhecer nossa igreja que ela finalmente aceitou. Sentou no último banco, acanhada, segurando aquela imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, envolta num lenço branco. Eu estava pregando sobre libertação, sobre como as pessoas carregavam fardos que Deus nunca quis que carregassem. Minha voz ecoava pelo templo lotado. 400 pessoas me ouviam com atenção. Quando terminei a mensagem e abri o altar para orações, Dona Irene veio à frente, chorando. Ela queria entregar sua vida a Jesus, mas não sabia o que fazer com a imagem que carregava há décadas. Olhei para aquele objeto nas mãos trêmulas dela e senti uma repulsa visceral. Não era só discordância teológica, era nojo mesmo. Aquilo representava tudo que eu combatia. Peguei a imagem das mãos dela com firmeza e disse alto, para que todos ouvissem: Irmã Irene, hoje a senhora está sendo liberta de uma prisão espiritual. Essa imagem não tem poder nenhum, é apenas barro pintado. Vou levar isso daqui e dar o destino correto. A igreja explodiu em aplausos e glórias. Dona Irene chorava copiosamente, mas eu interpretei como choro de libertação. Guardei a imagem numa sacola preta e a levei para casa naquele mesmo dia. Quando cheguei em casa, Simone estava preparando o almoço. Mostrei a ela o que tinha trazido e expliquei meu plano. Ela concordou sem hesitar. Minha esposa sempre foi minha parceira de ministério, firme nas mesmas convicções. Peguei a pá, cavei um buraco fundo no canto mais afastado do quintal, enquanto meu filho André segurava o celular filmando. Coloquei sal grosso no fundo, depositei a imagem virada para baixo, joguei óleo de unção por cima e cobri tudo com terra. Enquanto fazia isso, orei em voz alta: Senhor, que toda forma de idolatria seja sepultada nesta casa. Que este ato profético seja um marco na história desta família e desta cidade. Terminei batendo a terra com força usando a parte de trás da pá. André postou o vídeo nas redes sociais naquela mesma noite. Em poucas horas, já tinha milhares de compartilhamentos. Pessoas comentavam chamando-me de corajoso, de profeta destemido, de homem usado por Deus para confrontar a religiosidade morta. Recebi mensagens de pastores do país inteiro pedindo que eu fosse pregar em suas igrejas. Uma emissora de rádio gospel me convidou para uma entrevista ao vivo. Eu me sentia no auge do meu ministério. Tinha 47 anos, 20 deles dedicados ao pastorado, e finalmente estava sendo reconhecido nacionalmente. Minha igreja cresceu 30% naquele mês. Tivemos que abrir mais um culto aos domingos para comportar tanta gente nova. Mas também vieram críticas pesadas. Católicos me chamaram de fanático, de intolerante, de alguém que pregava o ódio disfarçado de fé. Alguns evangélicos mais moderados disseram que eu tinha ido longe demais, que aquilo era desrespeito. Eu rebatia dizendo que a verdade incomoda, que profeta não é amado em sua terra, que Jesus também foi perseguido por confrontar a religião estabelecida. Quanto mais me atacavam, mais eu me sentia validado.
organizei uma campanha chamada Queime a Idolatria, onde convidávamos pessoas a trazerem suas imagens e objetos religiosos para serem destruídos publicamente numa fogueira no estacionamento da igreja. Mais de 100 pessoas participaram. Foi transmitido ao vivo. As chamas subiam altas enquanto eu pregava sobre libertação espiritual. Vinha de uma linhagem pastoral. Meu avô, pastor Josué, fundou a denominação nos anos 50, depois de sair de uma igreja histórica por discordâncias doutrinárias. Ele era rígido, austero, pregava com voz trovejante sobre santidade e separação do mundo. Meu pai, pastor Samuel, expandiu o trabalho, abriu 5 congregações em cidades vizinhas, transformou aquilo num movimento regional. Cresci dentro daquela estrutura, estudei no seminário da própria denominação, fui consagrado pastor aos 25 anos. Conheci Simone numa conferência de jovens. Ela era filha de missionários, tinha o mesmo fervor que eu. Casamos 6 meses depois. Tivemos 4 filhos. André, Patrícia, Lucas e Sofia. Todos foram criados na igreja, todos tinham funções no ministério. Minha pregação sempre foi incisiva. Não tinha espaço para meio termo. Ou você estava com Deus ou contra Ele. Catolicismo para mim era sincretismo disfarçado de cristianismo. Eu estudava teologia reformada, lia os puritanos, me considerava um continuador da reforma protestante. Tinha uma coleção de livros apologéticos contra o catolicismo. Conhecia todos os argumentos. A veneração de santos era idolatria, a Eucaristia era heresia, o papado era antibíblico. Pregava isso com convicção absoluta. Meus sermões mais assistidos no YouTube eram justamente os que confrontavam o catolicismo. Recebia mensagens de ex-católicos me agradecendo por ter aberto os olhos deles. Nos últimos 5 anos, antes do acontecimento, eu tinha me tornado ainda mais radical. Simone dizia que eu estava obcecado, mas eu via como zelo pela casa de Deus. Organizava vigílias de oração em frente a santuários católicos. Distribuía panfletos nas portas das paróquias. Fazia lives debatendo com apologetas católicos. Quanto mais eu atacava, mais minha base evangélica me apoiava. Abri 3 templos em cidades diferentes no espaço de 4 anos. Tinha uma rádio web, um canal no YouTube com 50 mil inscritos, uma escola bíblica com 200 alunos. Eu me sentia escolhido, ungido, separado para uma missão especial. As imagens que eu destruía ou enterrava eram como troféus espirituais. Cada uma representava uma alma liberta, pelo menos era o que eu acreditava. Minha rotina era intensa. Acordava às 5 da manhã para oração e leitura bíblica. Passava as manhãs preparando sermões e estudando. As tardes eram dedicadas a visitas pastorais, aconselhamentos, reuniões administrativas. As noites eram de cultos, células, eventos. Dormia pouco, comia mal, vivia sob pressão constante. Simone administrava o Ministério de Mulheres, coordenava a creche da igreja, supervisionava os grupos de estudo. André e Patrícia lideravam o Ministério de Jovens. Lucas tocava bateria no louvor. Sofia, a caçula, ajudava no departamento infantil. Éramos uma família completamente imersa no trabalho eclesiástico. Mas por trás da fachada de família ministerial exemplar, havia rachaduras que eu me recusava a enxergar. Simone vivia cansada, com crises de ansiedade que ela escondia com um sorriso forçado. André tinha dúvidas teológicas que não podia expressar porque seria visto como fraco na fé. Patrícia namorava escondido um rapaz que eu jamais aprovaria. Lucas fumava maconha nos fins de semana quando dizia que estava em retiro de jovens. Sofia desenvolvia um transtorno alimentar que ninguém percebeu até ser tarde demais. Eu estava tão focado em construir um império eclesiástico que não via minha própria casa desmoronando. As críticas ao vídeo da imagem enterrada continuaram por semanas. Um canal católico grande fez um vídeo de resposta que teve mais visualizações que o meu. Eles me acusaram de profanação, de incitação ao ódio religioso, de desrespeito à fé alheia. Alguns comentários me abalaram mais do que eu queria admitir.
Uma senhora escreveu: Pastor, minha mãe faleceu segurando uma imagem de Nossa Senhora. Era o consolo dela nos últimos dias. O Senhor enterrou o que para mim representa o amor maternal de Deus. Como o Senhor dorme à noite? Deletei o comentário, bloqueei a usuária, mas as palavras ficaram martelando na minha cabeça. Dona Irene voltou à igreja algumas vezes depois daquele domingo, mas eu notava que ela parecia desconfortável. Tentava conversar comigo após os cultos, mas eu sempre estava ocupado. Um dia ela me abordou na porta e disse: Pastor, será que o senhor poderia me devolver aquela imagem? Eu sei que o senhor acha errado, mas era da minha mãe, tem valor sentimental. Respondi com firmeza: Irmã, aquilo já foi destruído como devia ser. A senhora precisa seguir em frente na fé verdadeira. Não olhe para trás. Ela baixou a cabeça e saiu. Nunca mais voltou. Soube depois que ela retornou à paróquia católica de onde tinha saído. Para mim, era mais uma prova de que a conversão dela não tinha sido genuína. Foi numa quarta-feira à noite, 4 meses depois de enterrar aquela imagem, que tudo desmoronou. Tínhamos reunião de obreiros na sala pastoral. 15 líderes estavam presentes discutindo os planos para a campanha de final de ano. Eu estava apresentando uma proposta de construção de um novo templo, quando senti uma dor aguda na cabeça, como se alguém tivesse enfiado uma lâmina quente na minha têmpora esquerda. A sala começou a girar. Tentei me apoiar na mesa, mas minha perna direita não respondeu. Caí no chão. Ouvi gritos distantes. Simone se ajoelhou ao meu lado, chamando meu nome. Tentei responder, mas minha boca não obedecia. Senti um gosto metálico na língua. Tudo ficou escuro. Acordei no hospital 3 dias depois. Estava na UTI, cercado de aparelhos apitando, tubos saindo do meu corpo, uma pressão horrível na cabeça. Simone estava ao lado da cama, com o rosto inchado de tanto chorar. Tentei perguntar o que tinha acontecido, mas só saiu um som incompreensível da minha boca. Ela segurou minha mão e explicou devagar: Você teve um derrame hemorrágico extenso. Foi grave, Gilberto. Muito grave. Tentei mexer os dedos da mão direita. Não consegui. Tentei levantar o braço. Nada. Metade do meu corpo estava completamente morta. O doutor Heitor, o neurologista, veio conversar comigo no 4º dia. Ele era direto, sem rodeios. Mostrou as imagens do cérebro, explicou a extensão da lesão, falou sobre sequelas permanentes. Disse que eu, provavelmente, não voltaria a andar sem apoio, que a fala poderia nunca se recuperar completamente, que teria que reaprender atividades básicas como segurar um copo ou escrever meu nome. Falou com Simone sobre cuidados paliativos, adaptações na casa, cadeira de rodas, fisioterapia intensiva. Cada palavra era uma martelada na minha identidade. Eu era o pastor forte, eloquente, cheio de energia. Agora era um homem quebrado, dependente, inútil. Fiquei internado por 3 semanas. Nesse tempo, recebi visitas dos líderes da igreja, dos membros mais próximos, de pastores amigos. Todos oravam, declaravam cura, ungiam minha cabeça com óleo, mas eu via nos olhos deles a dúvida. Alguns começaram a sussurrar que aquilo era consequência espiritual, que eu tinha mexido com forças que não devia ao profanar aquelas imagens. Um líder mais antigo chegou a dizer para Simone: Irmã, às vezes Deus permite essas coisas para nos ensinar humildade. Ela o expulsou do quarto, mas as palavras ficaram ecoando no ar. Quando recebi alta, voltei para casa numa cadeira de rodas, usando fralda geriátrica, babando sem controle, incapaz de segurar uma colher sozinho. Simone contratou uma cuidadora porque ela sozinha não dava conta. Tivemos que vender nossas economias para pagar o tratamento particular, porque o plano de saúde não cobria tudo. A casa precisou ser adaptada. Rampa na entrada, barras de apoio no banheiro, uma cama hospitalar na sala, porque eu não conseguia subir a escada. Minha vida tinha se transformado num pesadelo, do qual eu não conseguia acordar. A igreja entrou em crise, logo depois que ficou claro que minha recuperação seria longa e incerta. O Conselho de Presbíteros se reuniu e decidiu eleger um pastor substituto temporário.
Escolheram o pastor Ronaldo, um líder jovem, carismático, que sempre foi meu braço direito. Ele assumiu com promessas de manter minha visão, de preservar meu legado. Mas em poucas semanas, percebi que estava sendo sistematicamente apagado. Os sermões que ele pregava tinham outra direção. Os projetos que eu tinha iniciado foram engavetados. Minha foto foi retirada do hall de entrada. Quando questionei Simone sobre isso, ela suspirou fundo e disse: Gilberto, eles acham que você não vai voltar. Estão seguindo em frente. Meus filhos reagiram de formas diferentes à minha condição. Sofia, a caçula, ficou mais próxima. Ela vinha me visitar todos os dias depois da escola. Sentava ao meu lado, lia a Bíblia em voz alta, mesmo quando eu não conseguia responder. Lucas continuou tocando na igreja, mas evitava ficar muito tempo comigo, como se minha fragilidade o assustasse. Patrícia e André, os mais velhos, simplesmente se afastaram. Patrícia se mudou para a capital, dizendo que tinha conseguido um emprego melhor, mas eu sabia que ela estava fugindo da vergonha. André parou de liderar o ministério de jovens, começou a frequentar outra igreja, casou com uma moça que mal conhecíamos e praticamente cortou contato com a família. Os dias se arrastavam numa rotina humilhante. Acordava quando a cuidadora, Dona Maria, chegava às 7 da manhã. Ela me levava ao banheiro, me dava banho como se eu fosse uma criança, trocava minha fralda, me vestia. Depois me colocava na cadeira de rodas e me levava para a sala. Eu passava horas olhando para o teto, tentando fazer exercícios de fisioterapia que mal conseguia completar, ouvindo a vida acontecer ao meu redor, sem poder participar. Simone trabalhava o dia inteiro para pagar as contas. A igreja tinha cortado meu salário pela metade, alegando dificuldades financeiras. Estávamos afundando. As tardes eram as piores. Dona Maria me empurrava na cadeira até o quintal para que eu pegasse sol. Era recomendação médica. Ela me deixava ali por 1 hora, depois voltava para me buscar. Eu ficava parado debaixo da jabuticabeira, ouvindo os pássaros, sentindo o vento quente no rosto. Meu olhar sempre caía naquele canto do quintal onde eu tinha enterrado a imagem de Nossa Senhora. A terra estava compactada, com um pouco de mato crescendo em cima. Ninguém mais tocava naquele lugar. Mas eu olhava para lá todos os dias e sentia um peso estranho no peito, uma inquietação que não conseguia nomear. Foi nesse período que os pesadelos começaram. Todas as noites a mesma cena se repetia. Eu estava de pé no quintal, cavando aquele buraco novamente. Mas quando colocava a imagem dentro, ela se transformava numa mulher real, vestida de azul, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhava para mim e perguntava: "Por que você fez isso comigo, Gilberto?" Eu tentava responder, pedir desculpas, mas minha boca estava costurada. Ela estendia as mãos para mim, mas quando eu tentava tocá-la, caía dentro do buraco e acordava suando, com o coração disparado, gritando sem emitir som. Simone me perguntou várias vezes sobre os pesadelos. Eu tentava explicar com gestos e sons desconexos, mas era difícil. Ela achava que era trauma do derrame, efeito colateral dos remédios. Marcou consulta com um psiquiatra que me receitou mais medicamentos para dormir. Mas os sonhos continuaram, cada vez mais vívidos, mais perturbadores. A mulher de azul aparecia em outros cenários, na igreja, no hospital, na sala de casa. Sempre chorando, sempre me olhando com aqueles olhos cheios de dor. Eu acordava exausto, mais cansado do que quando tinha deitado. 3 meses depois do derrame, recebi a notícia que me destruiu completamente. O conselho da igreja votou pela minha remoção definitiva do cargo de pastor titular. Alegaram que minha condição de saúde era incompatível com as demandas do ministério, que precisavam de uma liderança presente e ativa. O pastor Ronaldo foi efetivado. Ofereceram-me uma aposentadoria simbólica, um salário mínimo por mês como honra ao tempo de serviço. Li a carta tremendo de raiva e de choro. 20 anos construindo aquela igreja, sacrificando minha família, minha saúde, minha vida pessoal, para ser descartado como um móvel velho que não serve mais.
Entrei numa depressão profunda. Parei de fazer fisioterapia. Recusava a comida. Ficava o dia inteiro deitado, de costas para a janela, esperando que Deus me levasse de uma vez. Simone tentava me animar, trazia fotos antigas, tocava músicas que eu gostava, convidava pessoas para me visitar. Mas eu não queria ver ninguém. Tinha vergonha do que eu tinha me tornado. O pastor poderoso, temido, respeitado, agora era um farrapo humano dependente de fraldas e cadeira de rodas. Preferia morrer. Foi numa dessas tardes de desespero que Simone teve um colapso nervoso. Ela estava tentando me convencer a comer uma sopa quando eu virei o prato com o braço bom, derrubando tudo no chão. Ela explodiu. Gritou que estava cansada, que não aguentava mais carregar tudo sozinha, que eu tinha desistido de viver e estava arrastando ela junto. Disse que os filhos tinham ido embora porque não suportavam me ver daquele jeito, que ela estava perdendo a fé, que não sabia mais como orar. Caiu de joelhos no chão da cozinha, socando o peito, berrando que queria o marido dela de volta. Naquela noite, depois que Simone se acalmou e foi dormir chorando no quarto, fiquei sozinho na sala. A casa estava em silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio de parede. Olhei pela janela que dava para o quintal e vi a lua cheia iluminando aquele canto onde a imagem estava enterrada. Uma brisa fria entrou pela fresta da porta. Senti um cheiro de flores, muito suave, que não tinha origem identificável. Não tínhamos flores no quintal naquela época do ano. O cheiro ficou mais forte. Meu coração começou a bater diferente. Não era medo, era outra coisa. Algo entre expectativa e saudade de algo que eu nunca tinha conhecido. A sensação estranha daquela noite ficou comigo nos dias seguintes. Eu não conseguia parar de pensar naquele cheiro de flores, naquela brisa fria, na lua iluminando exatamente o lugar onde eu tinha enterrado a imagem. Comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. O silêncio da madrugada tinha uma qualidade diferente, como se alguém estivesse presente sem estar visível. Quando Dona Maria me levava para o quintal, eu pedia com gestos que me deixasse mais perto daquele canto. Ela achava estranho, mas obedecia. Eu ficava ali, olhando para a terra compactada, sentindo algo que não sabia nomear. Simone percebeu minha fixação. Numa manhã, enquanto me ajudava a tomar café, ela perguntou diretamente: "O que você fica olhando tanto naquele canto do quintal?" Tentei explicar, mas as palavras saíam embaralhadas, incompreensíveis. Ela insistiu. Peguei um caderno e, com muita dificuldade, usando a mão esquerda que ainda tinha algum movimento, escrevi tremido: "A Santa." Ela leu e ficou pálida. Perguntou se eu estava tendo remorso. Balancei a cabeça que sim. Ela suspirou fundo, sentou na cadeira ao meu lado e ficou em silêncio por alguns minutos. Naquela mesma semana, os pesadelos mudaram. A mulher de azul não estava mais chorando. Ela aparecia com uma expressão serena, quase maternal, e estendia as mãos para mim sem dizer nada. Eu tentava alcançá-la, mas sempre acordava antes de conseguir tocá-la. Uma noite, no sonho, ela falou pela primeira vez. Disse apenas: "Eu não te abandonei, Gilberto." Acordei com essa frase ecoando na mente. Fiquei o resto da noite acordado, pensando no significado daquelas palavras. Como ela não me abandonou se eu a tinha profanado, enterrado, tratado como lixo? A igreja seguia sem mim. O pastor Ronaldo estava fazendo um trabalho excelente, pelo menos era o que as pessoas diziam. A membresia tinha aumentado, as ofertas estavam melhores, os projetos novos estavam dando certo. Alguns membros antigos vinham me visitar esporadicamente, mas as visitas foram ficando cada vez mais raras. Eu tinha me tornado uma lembrança incômoda do passado, um ex-pastor doente que não servia para mais nada. As pessoas oravam por mim com educação, mas eu via nos olhos delas que não acreditavam mais em milagre. Eu também não acreditava. Numa tarde, enquanto estava no quintal, comecei a chorar sem controle. Dona Maria veio correndo, perguntando se eu estava com dor. Não era dor física, era outra coisa. Era o peso de 20 anos
pregando uma certeza absoluta que agora estava rachada. Era a vergonha de ter tratado Dona Irene com tanta frieza. Era a lembrança de todas as imagens que destruí, queimei, enterrei, sempre com a convicção de estar fazendo a obra de Deus. E se eu estava errado? E se tinha profanado algo sagrado de verdade? E se Deus estava me disciplinando por causa disso? Essas perguntas me atormentavam dia e noite. Tentei conversar com Simone sobre isso, mas ela não queria tocar no assunto. Dizia que eu estava confuso por causa dos remédios, que o derrame tinha afetado meu discernimento, que eu precisava parar de ficar remoendo o passado. Mas eu não conseguia parar. A imagem enterrada no quintal tinha se tornado uma obsessão. Eu sonhava com ela, pensava nela o dia inteiro. Sentia uma necessidade urgente de fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Foi numa madrugada, 6 meses depois do derrame, que a situação chegou ao limite. Acordei com sede. Tentei pegar o copo de água na mesinha ao lado da cama e derrubei tudo no chão. Simone acordou assustada. Acendeu a luz, viu a água espalhada. Ela estava exausta, tinha trabalhado até tarde, dormido poucas horas. Olhou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era raiva. Era derrota total. Ela limpou a bagunça em silêncio, me deu água num copo com canudo, apagou a luz e voltou para a cama sem dizer uma palavra. Senti que estava perdendo ela também. Na manhã seguinte, Simone acordou cedo e foi direto para o quintal. Eu estava deitado na sala, vi ela pela janela. Ela ficou parada, olhando para aquele canto onde a imagem estava enterrada. Ficou ali uns 10 minutos, imóvel, com os braços cruzados. Depois entrou em casa, pegou o mapa do depósito, voltou para o quintal e começou a cavar. Tentei chamar ela, fiz sons desesperados, tentei me levantar da cadeira e quase caí. Dona Maria ainda não tinha chegado. Eu estava sozinho, impotente, vendo minha esposa cavar a terra com determinação furiosa. Simone cavou fundo até encontrar a imagem. Estava coberta de barro, sal endurecido, mofo, com a pintura descascada em alguns lugares. Ela tirou do buraco com cuidado, sacudiu a terra, levou até a torneira do quintal e lavou com água corrente, esfregando devagar até tirar toda a sujeira. Quando terminou, secou com a bainha do vestido e entrou em casa segurando a imagem com as 2 mãos. Colocou em cima da mesa da sala, bem na minha frente. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela não estava chorando. Olhou para mim e disse com uma voz firme que eu não conhecia: Gilberto, eu não aguento mais te ver assim. Se existe uma chance, mesmo que pequena, de que a gente tenha errado, de que você tenha ofendido algo sagrado de verdade, eu preciso tentar consertar isso. Eu preciso. Olhei para aquela imagem em cima da mesa. A face de Nossa Senhora estava voltada para mim. Os olhos de barro pintado pareciam me observar com uma serenidade impossível. Não senti medo, não senti raiva. Senti uma tristeza profunda, um arrependimento que vinha de um lugar dentro de mim que eu nem sabia que existia. Simone saiu da sala e me deixou sozinho. Fiquei ali, olhando para aquela face manchada, para aquelas mãos estendidas, para aquele manto azul desbotado. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem controle. Naquela noite, pedi para Simone me deixar sozinho na sala. Ela hesitou, mas concordou. Apagou as luzes, deixou só o abajur aceso e foi deitar. Fiquei ali na cadeira de rodas, de frente para a imagem em cima da mesa. Não sabia rezar do jeito católico. Não conhecia nenhuma oração mariana, mas precisava falar alguma coisa. Com a fala arrastada, pausada, cheia de dificuldade, disse: me perdoa. Se você é real mesmo, se eu profanei algo sagrado, me perdoa e me ajuda. Por favor. As palavras saíram quebradas, mas saíram. Senti algo quebrar dentro de mim também. Um orgulho antigo, uma certeza endurecida, uma fortaleza que desmoronou de uma vez. Você já se sentiu assim também? Como se tudo que você acreditava a vida inteira estivesse sendo questionado no momento mais frágil da sua existência. Dormi profundamente naquela noite pela primeira vez em meses. Não tive pesadelos. Não acordei no meio da madrugada.
Quando abri os olhos, o sol já estava alto e Dona Maria estava na cozinha preparando o café. Simone tinha ido trabalhar cedo. Tentei me mexer na cama e percebi algo diferente. Meus dedos do pé direito se moveram. Não foi imaginação. Eu ordenei mentalmente e eles responderam. Chamei Dona Maria com urgência. Ela veio correndo, achando que eu estava passando mal. Apontei para meu pé e tentei explicar. Ela olhou, não entendeu no início, até que pedi para ela segurar meu pé e vi os dedos se mexendo de novo. Ela arregalou os olhos e fez o sinal da cruz. Nos dias seguintes, a melhora foi acelerada de uma forma que ninguém esperava. No segundo dia, depois que a imagem foi desenterrada, consegui mexer os dedos da mão direita. No terceiro dia, levantei o braço que estava morto há meses. No quinto dia, senti formigamento na perna inteira. No sétimo dia, com apoio de Dona Maria e Simone, dei 3 passos usando um andador. Simone chorava e ria ao mesmo tempo, dizendo que era milagre. Eu sabia que era, mas não era o tipo de milagre que eu estava acostumado a ver ou pregar. Era outra coisa. Algo silencioso, suave, maternal. No 10º dia, falei uma frase completa sem arrastar as palavras. Simone estava sentada ao meu lado quando eu disse com clareza: eu acho que Deus está me mostrando alguma coisa. Ela segurou minha mão e perguntou o quê? Respondi que eu não sabia nada sobre ele, que eu passei 20 anos pregando com certeza absoluta sobre coisas que eu nunca estudei de verdade. Que talvez Deus seja maior do que minha teologia pequena. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse: eu também estou pensando nisso. Desde que eu desenterrei aquela imagem, sinto uma paz que não sentia há anos. Marcamos retorno com o Dr. Heitor no 15º dia. Ele fez novos exames neurológicos, pediu uma ressonância de controle, testou meus reflexos, minha fala, minha coordenação motora. Quando os resultados saíram, ele nos chamou no consultório com uma expressão de total perplexidade. Abriu as imagens na tela do computador, comparou com as anteriores, refez os cálculos, checou tudo 2 vezes. Finalmente olhou para mim e disse: Pastor Gilberto, em 30 anos de carreira como neurologista, nunca vi uma recuperação assim. A lesão cerebral que o senhor tinha era extensa, grave, com prognóstico reservado. Essas imagens mostram uma regressão que eu classifico como impossível, segundo tudo que aprendi em medicina. O senhor está diante de algo que a ciência não consegue explicar. Voltei para casa, ainda processando as palavras do médico. Simone dirigia em silêncio, mas eu via lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Quando chegamos, ela estacionou o carro, mas não desceu. Ficou segurando o volante, chorando baixinho. Segurei sua mão e ela finalmente desabou. Disse que tinha perdido a fé durante esses meses, que tinha orado tanto sem ver resposta, que parou de orar, que chegou a duvidar da existência de Deus. Mas agora estava vendo algo que não tinha como negar. Perguntei se ela achava que tinha relação com a imagem. Ela respondeu: não sei, Gilberto, mas desde que eu a desenterrei, tudo mudou. Coincidência não explica isso. Todas as noites, antes de dormir, eu ficava sentado na sala diante daquela imagem. Tinha colocado uma toalha branca embaixo, acendido uma vela ao lado, não por ritual, mas por respeito. Ainda não sabia rezar do jeito católico. Não conhecia Ave Maria, Salve Rainhas, terços, mas conversava com ela como se conversasse com uma mãe. Contava sobre meu dia, sobre minhas dúvidas, sobre minha vergonha do passado, e sentia uma presença. Não era minha imaginação, era algo real, palpável, que envolvia a sala como um abraço invisível. Uma presença maternal, acolhedora, que nunca tinha experimentado em 20 anos de ministério pentecostal. No 20º dia da minha recuperação, liguei para Dona Irene. Consegui encontrar o número dela através de uma antiga lista de visitantes da igreja. Quando ela atendeu e reconheceu minha voz, ficou em silêncio. Pedi desculpas, chorando ao telefone, pela forma violenta como arranquei a imagem das mãos dela, pelo desrespeito à sua fé, pela arrogância que me fez acreditar que só eu estava certo. Ela ouviu tudo em silêncio.
Quando terminei, ela disse com voz suave: Pastor Gilberto, eu nunca deixei de orar pelo Senhor. Desde aquele dia, todos os dias, eu pedia a Nossa Senhora que tocasse no seu coração. Parece que ela ouviu. Perguntei se ela me perdoava. Ela respondeu: já perdoei faz tempo, mas o Senhor precisa se perdoar também. Pedi se ela me permitiria devolver a imagem pessoalmente. Ela concordou. Marquei para ir na casa dela num sábado de manhã. Simone me levou de carro. Eu andava com apoio de bengala, mas andava. Quando chegamos, Dona Irene estava na porta esperando. Era uma casa simples, humilde, no bairro mais antigo da cidade. Ela nos recebeu com um abraço. Entramos na sala pequena, cheia de imagens de santos, um crucifixo grande na parede, fotos de família. Eu levava a imagem de Nossa Senhora embrulhada num pano branco. Ajoelhei com dificuldade na frente de Dona Irene e entreguei para ela. Disse: eu não tinha direito de fazer o que fiz. Isso sempre foi seu. Me perdoa. Ela pegou a imagem, abraçou contra o peito e chorou. Dona Irene nos convidou para um café. Sentamos à mesa da cozinha e ela contou a história daquela imagem. Tinha sido da mãe dela, que recebeu de presente da avó, que por sua vez tinha ganhado de uma freira quando era criança. Tinha mais de 100 anos. Atravessou gerações. Estava presente em batizados, casamentos, velórios, momentos de alegria e de dor. Era muito mais que um objeto religioso. Era um laço familiar, uma herança espiritual. Quando eu a enterrei, ela disse que sentiu como se tivesse enterrado a própria mãe. Ouvi aquilo e a vergonha que senti foi paralisante. Antes de irmos embora, Dona Irene fez um convite inesperado. Disse: pastor, por que o senhor não vem numa missa comigo? Só para conhecer. Não precisa fazer nada, só assistir. Olhei para Simone. Ela assentiu com a cabeça. Aceitei o convite. Marcamos para o domingo seguinte, na missa das 10 da manhã na paróquia São José, a mesma de onde Dona Irene nunca deveria ter saído. O domingo chegou e eu estava nervoso de uma forma que não esperava. Vesti roupa social, peguei minha bengala, entrei no carro com Simone e fomos até a paróquia. Dona Irene nos esperava na porta. A igreja era antiga, toda de pedra, com vitrais coloridos, um sino na torre. Cheiro de incenso vinha de dentro. Meu coração batia acelerado. Tinha medo. Medo de julgamento divino, medo de ser reconhecido, medo de estar cometendo apostasia aos olhos da minha antiga denominação. Mas entrei mesmo assim. Sentamos no banco do fundo, bem discreto. A igreja estava cheia. Famílias inteiras, idosos, jovens, crianças correndo. Parecia um lugar vivo, acolhedor. O padre entrou, um homem mais velho de cabelos brancos, e começou a missa. Eu não conhecia aquela liturgia. Não sabia quando sentar, quando ficar de pé, quando ajoelhar. Apenas observava e tentava acompanhar. Mas algo me tocou de uma forma que não esperava. A reverência, o silêncio respeitoso, as orações cantadas, a leitura das escrituras feita com solenidade. Tudo parecia apontar para algo maior que nós mesmos. Quando chegou o momento da consagração, o padre ergueu a hóstia e disse: isto é o meu corpo. Depois ergueu o cálice. Este é o cálice do meu sangue. As pessoas se ajoelharam. Dona Irene ao meu lado fez o mesmo. Eu fiquei sentado, mas senti algo dentro do peito. Um aperto, uma emoção que não sabia identificar. Olhei para Simone e vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ela estava sentindo algo também. Depois da comunhão, o padre fez uma oração final e deu a bênção. As pessoas começaram a sair conversando baixo. Ninguém me reconheceu, ninguém me julgou. Eu era apenas mais um visitante numa igreja de bairro. Dona Irene perguntou o que eu tinha achado. Respondi com sinceridade: não entendi tudo, mas senti uma paz que há muito tempo não sentia. Parecia que eu não estava mais sozinho. Ela sorriu e disse: é assim mesmo. Nossa Senhora cuida dos filhos dela. Nas semanas seguintes, comecei a estudar. Peguei livros sobre catolicismo numa livraria católica do centro. Li sobre os santos, sobre Maria na história da igreja, sobre a Eucaristia, sobre a tradição apostólica. Pela primeira vez na vida, estudei aquilo que combati por décadas, sem nunca ter realmente conhecido. Fiquei chocado com o que descobri.
Os primeiros cristãos veneravam os mártires, pediam intercessão dos santos, acreditavam na presença real de Cristo na Eucaristia. Aquilo que eu chamava de desvio católico estava presente desde o início da igreja. Como eu tinha ficado tão cego por tanto tempo? Conversei com Simone sobre tudo o que estava descobrindo. Ela também estava estudando por conta própria. Compramos um catecismo, lemos juntos todas as noites. Descobrimos que a devoção a Maria não era idolatria, mas veneração, reconhecimento do papel único dela na história da salvação. Descobrimos que os santos não são adorados, mas honrados como exemplos de fé. Descobrimos que a Igreja Católica preservou a Bíblia através dos séculos, definiu o cânon, transmitiu a fé de geração em geração. Tudo o que nos ensinaram estava incompleto ou distorcido. A decisão mais difícil da minha vida foi renunciar oficialmente ao pastorado. Escrevi uma carta para o conselho da igreja, explicando que não poderia mais exercer aquela função, porque minhas convicções teológicas tinham mudado, que estava em processo de descoberta espiritual, que precisava seguir o que minha consciência me ditava. A carta vazou. Em poucos dias, estava na boca de todo mundo. Fui chamado de traidor, apóstata, falso profeta, herege. Minha família extensa me repudiou. Meu pai, já idoso, disse que eu tinha envergonhado o nome da família. Meus tios pastores declararam publicamente que eu estava sob maldição. Antigos seguidores fizeram vídeos nas redes sociais me atacando, dizendo que eu tinha sido enganado pelo diabo, que minha cura não era real, que eu estava mentalmente perturbado. André ligou de onde estava e disse que não queria mais falar comigo. Patrícia mandou uma mensagem dizendo que eu estava destruindo tudo que nossa família construiu. Lucas parou de responder minhas ligações. Só Sofia permaneceu ao meu lado. Ela tinha 17 anos, estava terminando o ensino médio e me disse: "Pai, se você está sendo sincero com o que você sente, eu te apoio. Não entendo tudo, mas vejo que você está em paz pela primeira vez na vida." Aquelas palavras me sustentaram nos dias mais difíceis. Procurei o padre da paróquia, Peno Antônio, e pedi para conversar. Contei minha história inteira. Ele ouviu com paciência, sem me julgar, sem tentar me convencer de nada. No final, disse: "Gilberto, conversão verdadeira é sempre dolorosa. Você vai perder muita coisa nesse processo, mas vai ganhar algo que não tem preço, a verdade. Se você realmente sente que Deus está te chamando para a Igreja Católica, eu vou te acompanhar nessa caminhada. Mas precisa ser decisão sua, livre e consciente." Pedi para ele me ensinar. Ele concordou. Comecei o catecumenato, o processo de preparação para ser recebido na Igreja Católica. Eram encontros semanais com P. Antônio, onde estudávamos a doutrina, a história, os sacramentos, a espiritualidade católica. Simone fazia o mesmo percurso. Patrícia, depois de alguns meses de silêncio, ligou dizendo que também queria conhecer. Voltou para a cidade, começou a frequentar a paróquia, se inscreveu no catecumenato. Era como se Deus estivesse restaurando minha família de uma forma totalmente nova e inesperada. Aprendi a rezar o terço. No início era estranho, repetitivo, não fazia sentido. Mas P. Antônio explicou que era uma meditação sobre a vida de Cristo através dos olhos de Maria. Comecei a rezar todos os dias, devagar, contemplando cada mistério. Aos poucos, aquelas orações repetidas foram abrindo meu coração de um jeito que pregações inflamadas nunca fizeram. Era como se cada Ave Maria fosse uma carícia maternal, um afago na alma ferida. 6 meses depois da minha cura, numa festa de Páscoa, fui recebido na Igreja Católica através do sacramento da confirmação. Simone e Patrícia fizeram o mesmo. O bispo veio especialmente para aquela celebração. Dona Irene foi minha madrinha. Quando ele me ungiu com o crisma e disse: "Recebe o Espírito Santo", senti algo descer sobre mim como línguas de fogo, mas não como eu conhecia do pentecostalismo. Era fogo que não queima, que aquece, que ilumina sem ofuscar.
Chorei durante toda a cerimônia. A vida depois da confirmação foi de reconstrução lenta e dolorosa. Tive que aprender a viver sem o status de pastor, sem o reconhecimento público, sem a estrutura ministerial que definia quem eu era. Não tinha mais igreja para liderar, não tinha mais púlpito para pregar, não tinha mais multidões me ouvindo. Era apenas Gilberto, um homem de 50 anos, tentando recomeçar do zero. Financeiramente estávamos apertados. Simone continuava trabalhando para pagar as contas. Eu recebia um benefício pequeno por invalidez parcial, mas não era suficiente. Tivemos que vender nosso carro, cortar gastos, viver de forma muito mais simples. Antônio me convidou para ser catequista na paróquia. No início hesitei. Perguntei se ele tinha certeza de que eu, com meu passado de intolerância, estava qualificado para ensinar a fé católica. Ele respondeu com sabedoria: justamente por causa do seu passado é que você pode ensinar. Você conhece os dois lados. Você sabe onde as pessoas se perdem. Você tem credibilidade para falar de conversão porque você a viveu na carne. Aceitei o convite. Comecei a dar aulas de catecismo para adultos todas as quintas-feiras à noite. Eram grupos pequenos, 10 a 15 pessoas, a maioria ex-evangélicos como eu, buscando entender a fé católica. Descobri que ensinar catecismo era completamente diferente de pregar. Não era sobre empolgar, sobre levantar a voz, sobre arrancar aplausos. Era sobre transmitir verdades antigas com paciência, responder dúvidas com humildade, reconhecer quando não sabia alguma coisa. Aprendi a dizer não sei, mas vou pesquisar, sem sentir que isso diminuía minha autoridade. Na verdade, isso me tornava mais humano, mais próximo das pessoas. Elas se identificavam com minhas limitações. Dona Irene virou uma grande amiga. Ela me apresentou a outros devotos de Nossa Senhora na paróquia. Conheci pessoas com histórias incríveis de graças alcançadas, de conversões, de curas, de libertações. Histórias reais, sem sensacionalismo, sem câmeras, sem holofotes. Fé vivida no silêncio do coração. Uma senhora chamada Maria das Dores me contou que rezou 30 anos pelo filho viciado em drogas, até que ele se converteu e virou missionário. Um senhor chamado José me disse que Nossa Senhora salvou seu casamento quando tudo parecia perdido. Cada relato me mostrava uma face diferente da maternidade espiritual de Maria. Comecei a participar do grupo do terço às segundas-feiras à noite na casa de Dona Irene. Éramos uns 12, a maioria idosos, reunidos na sala simples, rezando o rosário juntos. No início eu me sentia deslocado. Era o mais novo, o único homem além do seu José, que tinha 80 e poucos anos. Mas aquelas senhoras me acolheram com um carinho maternal que me desarma. Elas rezavam por mim, pelos meus filhos, pela restauração da minha família. Nunca pediram nada em troca. Apenas amavam porque a fé delas era feita disso. Amor gratuito, serviço silencioso, intercessão constante. Sofia começou a namorar um rapaz católico que conheceu na paróquia. João era catequista também, estudante de filosofia, um jovem sério e respeitoso. Quando ele pediu minha bênção para namorar minha filha, senti um orgulho diferente do que sentia antes. Não era orgulho de poder, de posição, de status. Era orgulho de ver minha filha escolhendo alguém que a respeitava, que compartilhava os mesmos valores, que a fazia feliz. Dei a bênção de coração. Patrícia se reaproximou completamente. Ela confessou que tinha saído de casa anos atrás porque não suportava mais a pressão de ser filha de pastor, de ter que fingir uma perfeição que não tinha, de carregar um peso que não era dela. Diz que me via antes como um líder religioso distante, não como pai. Agora, na fragilidade, na humildade, ela conseguia se conectar comigo de verdade. Choramos muito nessa conversa. Pedi perdão por ter sido um pai ausente, mais preocupado com a igreja do que com meus próprios filhos. Ela me perdoou. André e Lucas continuaram distantes. Isso doía muito.
Eram meus filhos e eu os tinha perdido no processo. Simone dizia que eu precisava dar tempo, que eles estavam magoados, que um dia voltariam. Rezava por eles todos os dias durante o terço. Oferecia minhas dificuldades, minhas dores, minha rejeição pela conversão deles. Antônio me ensinou que intercessão é isso: carregar o outro na oração, mesmo quando o outro te rejeita. Nossa Senhora fez isso a vida inteira. Acompanhou Jesus até a cruz, mesmo quando não entendia tudo. Eu precisava aprender a fazer o mesmo com meus filhos. Um ano depois da minha confirmação, recebi um convite inesperado. Uma associação de ex-evangélicos católicos me pediu para dar um depoimento num encontro regional que aconteceria na capital. Fiquei com medo. Expor minha história publicamente significava reviver a dor, enfrentar possíveis ataques, me colocar vulnerável. Conversei com Simone. Ela disse: se sua história pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo que você passou, vale a pena. Aceitei o convite. O encontro reuniu quase 200 pessoas, todas vindas de igrejas evangélicas, em processo de conversão ou recém-convertidas ao catolicismo. Havia professores, médicos, pastores, músicos, pessoas simples, gente de todas as idades. Quando chegou minha vez de falar, subi no pequeno palco com minhas pernas ainda trêmulas, apoiado na bengala, e contei minha história sem filtros. Falei sobre minha arrogância, sobre a imagem enterrada, sobre o derrame, sobre a cura inexplicável, sobre o processo doloroso de desconstrução e reconstrução da fé. Quando terminei, o silêncio era absoluto. Depois vieram os aplausos, mas não era aplauso de show. Era reconhecimento, identificação, gratidão. Várias pessoas me procuraram depois. Um ex-pastor disse que estava passando exatamente pelo mesmo, que tinha medo de dar o passo da conversão por causa das consequências. Abracei ele e disse: vai doer, vai custar caro, mas a verdade vale qualquer preço. Uma senhora me agradeceu chorando porque meu depoimento a ajudou a entender o processo que o marido estava vivendo. Um jovem disse que tinha destruído imagens católicas da avó e agora carregava culpa tremenda. Orientei ele a buscar reconciliação, a pedir perdão, a confiar na misericórdia infinita de Deus. Voltei para casa daquele encontro exausto, mas preenchido. Simone percebeu a mudança em mim. Disse que eu parecia mais leve, mais inteiro. Eu realmente estava. Compartilhar minha história, sem vergonha e sem orgulho, apenas como testemunho de misericórdia, tinha sido libertador. Pierce Antônio sempre dizia que nossa ferida, quando curada por Deus, vira fonte de cura para outros. Eu estava começando a entender isso na prática. 2 anos depois da minha conversão, num domingo após a missa, uma mulher se aproximou de mim no estacionamento da paróquia. Ela se apresentou como Cleusa, irmã do pastor Ronaldo, aquele que tinha assumido meu lugar na antiga igreja. Ela disse que tinha se convertido ao catolicismo 6 meses atrás, que o irmão tinha rompido relações com ela por causa disso, e que meu depoimento no encontro regional tinha sido decisivo na caminhada dela. Perguntou se eu poderia conversar com o irmão dela, tentar uma ponte de diálogo. Eu expliquei que pastor Ronaldo provavelmente não me receberia bem, que havia mágoa e acusações entre nós. Ela insistiu: mas ele te respeita no fundo. Ele sempre disse que você foi o mentor dele. Talvez você consiga chegar onde eu não consigo. Orei muito sobre isso. Pedi orientação a Pierce Antônio. Ele disse que reconciliação é parte essencial da fé cristã, que eu deveria pelo menos tentar. Liguei para pastor Ronaldo. Ele atendeu surpreso. Pedi para conversarmos pessoalmente. Ele hesitou, mas aceitou. Marcamos num café neutro, longe tanto da paróquia quanto da antiga igreja. Quando nos encontramos, a tensão era palpável. Ele estava na defensiva, claramente desconfortável. Agradeci por ter aceitado me ver. Disse que não vinha para discutir teologia ou tentar convencê-lo de nada, mas apenas para pedir perdão. Pedi perdão por ter deixado um legado de divisão, por ter ensinado intolerância disfarçada de zelo, por ter criado uma cultura de ataque a outras denominações.
Disse que ele tinha assumido uma igreja que eu contaminei com meu orgulho e que isso não era justo. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse com a voz embargada: Gilberto, quando você caiu doente, eu tive medo. Medo de que fosse juízo divino, medo de que um dia acontecesse comigo também. Assumi seu lugar, mas sempre senti que estava pisando em terra amaldiçoada. Sua conversão me abalou porque levantou perguntas que eu não quero responder. E se você estiver certo? E se eu estiver errado sobre tudo? Olhei para ele com compaixão. Reconheci naqueles olhos o mesmo medo que eu tinha sentido. Disse: Ronaldo, eu não tenho respostas para você. Cada um precisa buscar a verdade com sinceridade. O que posso dizer é que Deus é maior que nossas teologias, que Ele surpreende quando menos esperamos e que estar errado não é o fim do mundo se você estiver disposto a aprender. Conversamos por 2 horas. Não houve conversão naquele dia, mas houve reconciliação. Nos despedimos com um abraço. Ele disse: obrigado por não desistir de mim. Respondi: Nossa Senhora não desiste de ninguém. Aprendi isso do jeito mais difícil. Cleusa me ligou dias depois, chorando de alegria. O irmão tinha procurado ela, pedido desculpas, dito que queria entender o que ela estava vivendo. Não era conversão ainda, mas era abertura. Era uma semente plantada. Antônio me ensinou que evangelização católica não é sobre vencer debates, mas sobre plantar sementes de amor e deixar Deus fazer crescer no tempo dele. A imagem de Nossa Senhora que eu tinha enterrado ganhou um lugar especial na minha casa. Montei um oratório simples no quarto, uma mesinha coberta com toalha branca, a imagem no centro, 2 velas ao lado, um terço pendurado, flores frescas que Simone trocava toda semana. Era o primeiro lugar onde eu ia quando acordava e o último antes de dormir. Ali eu rezava pelos meus filhos distantes, pela minha antiga congregação, pelas pessoas que eu tinha ferido com minha intolerância, pelas almas do purgatório, pelos sacerdotes, pelo Papa, por todos que Nossa Senhora colocava no meu coração. Sofia e João ficaram noivos. O pedido de casamento foi simples na casa de Dona Irene, depois da reza do terço. Ele se ajoelhou, ofereceu um anel humilde que tinha poupado meses para comprar e pediu ela em casamento na frente de todos nós. Sofia chorou e disse sim. Marcaram o casamento para dali a 6 meses, na paróquia São José, com missa e tudo. Eu iria conduzi-la até o altar. Aquilo me enchia de uma alegria misturada com saudade. Alegria por ver minha filha feliz. Saudade dos outros filhos que não estariam lá, mas Deus sempre surpreende. 2 semanas antes do casamento, recebi uma ligação de André. Ele disse com voz trêmula que tinha sonhado comigo 3 noites seguidas. No sonho, eu estendia a mão para ele, mas ele não conseguia alcançar. Na 3ª noite, uma mulher de azul apareceu e empurrou ele na minha direção. Ele acordou chorando e sentiu que precisava me ligar. Perguntou se podia ir ao casamento da irmã. Disse que sim, que ele seria sempre bem-vindo, que eu o amava independente de qualquer coisa. Ele começou a chorar no telefone. Disse: pai, eu sinto falta do Senhor. Respondi: filho, eu nunca deixei de sentir falta de você. André veio ao casamento. Lucas também. Patrícia estava radiante de ver os irmãos reunidos. Foi a primeira vez em 3 anos que estávamos todos juntos. Não conversamos sobre religião. Apenas aproveitamos a presença uns dos outros. Durante a missa, olhei para meus 4 filhos sentados no mesmo banco e agradeci a Nossa Senhora com o coração transbordando. Ela estava cumprindo a promessa que eu nem tinha ousado fazer, reunir minha família. O casamento de Sofia foi lindo. Pé e Antônio celebrou a missa. O momento mais emocionante foi quando entreguei minha filha ao João no altar. Ela segurava meu braço, eu segurava a bengala. Caminhávamos devagar pela nave central enquanto o órgão tocava. Quando chegamos no altar e o padre perguntou: quem entrega esta mulher em casamento? Respondi com voz firme: eu, seu pai, com a bênção de Nossa Senhora. Sofia olhou para mim com os olhos marejados e sussurrou: obrigada, pai, por tudo.
3 anos depois da minha conversão, recebi um convite formal da diocese para participar de uma comissão de diálogo ecumênico. O bispo disse que meu perfil único de ex-pastor convertido poderia contribuir para construir pontes de entendimento entre católicos e evangélicos. Aceitei com alegria. As reuniões eram mensais. Reuniam líderes de várias denominações e o foco era encontrar pontos de comunhão sem abrir mão das próprias convicções. Era desafiador, mas gratificante. Aprendi a ouvir sem julgar, a discordar com respeito, a reconhecer a sinceridade da fé alheia, mesmo quando divergíamos teologicamente. Nessa comissão ecumênica, conheci pastores pentecostais que tinham o mesmo zelo que eu tinha antes, a mesma certeza absoluta, o mesmo desprezo velado pelo catolicismo. Olhava para eles e me via 20 anos atrás. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes: compaixão. Entendia de onde vinha aquela postura. Era medo de estar errado, necessidade de validação, construção de identidade pela negação do outro. Tentava dialogar sem atacar, apresentar a fé católica sem arrogância, testemunhar minha conversão sem empurrar ninguém. Alguns me ouviram com interesse genuíno, outros me viram como traidor irrecuperável. Aprendi a aceitar ambas as reações com paz. Um pastor batista chamado Marcelo ficou particularmente interessado na minha história. Começamos a conversar fora das reuniões oficiais. Ele tinha dúvidas teológicas sérias sobre sola escritura, sobre a autoridade da tradição, sobre o papel de Maria. Não tentei convencê-lo de nada. Apenas respondi suas perguntas com honestidade, indiquei leituras, compartilhei minha experiência pessoal. 2 anos depois, Marcelo se converteu ao catolicismo. Perdeu sua igreja, sua renda, muitos amigos, mas ganhou paz interior. Ele me disse: "Você plantou a semente da dúvida santa." Nossa Senhora regou. Deus fez crescer. Minha recuperação física continuou progredindo, além de todas as expectativas médicas. 4 anos depois do derrame, eu andava normalmente, sem bengala, sem sequelas visíveis. Minha fala estava completamente restaurada. Voltei a dirigir. Retomei atividades físicas leves. O Dr. Heitor me acompanhava anualmente e sempre dizia a mesma coisa: "Cientificamente, o senhor não deveria estar assim." Mas está. Isso me ensinou humildade como médico. Há coisas que a ciência não explica. Eu sempre respondia: "Doutor, isso se chama milagre. E tem nome de mulher, Maria." Dona Irene adoeceu no 5º ano depois da minha conversão. Câncer de pâncreas, agressivo, sem possibilidade de cura. Ela recebeu o diagnóstico com uma serenidade que me impressionou. Disse: "Vivi 82 anos. Criei meus filhos. Vi meus netos crescerem. Participei da sua conversão, Gilberto. Deus foi bom comigo. Agora é hora de ir para casa." Passei a visitá-la todos os dias. Rezávamos o terço juntos. Líamos passagens das Escrituras. Conversávamos sobre a vida, sobre a morte, sobre a esperança da ressurreição. Numa tarde, Dona Irene me chamou perto e disse: "Gilberto, eu quero te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. No dia que você arrancou a imagem da minha mão, eu não senti raiva. Senti pena de você. Vi nos seus olhos um homem tentando convencer a si mesmo de algo que ele não acreditava totalmente. Naquela mesma noite, ajoelhei diante da minha outra imagem de Nossa Senhora em casa e pedi: Mãe, toca no coração desse homem. Ele não sabe o que está fazendo. Mostra para ele quem você é de verdade." E ela ouviu. Ela sempre ouve. Dona Irene faleceu numa madrugada de quinta-feira, em casa, cercada pela família, depois de receber a extrema unção. Eu estava lá. Segurei sua mão enquanto o padre rezava as orações finais. Ela olhou para mim uma última vez e sussurrou: "Obrigada por ter me devolvido minha mãe." Não era a imagem que ela estava agradecendo. Era Nossa Senhora mesmo, que eu tinha devolvido para ela através da minha conversão. Ela fechou os olhos e partiu em paz. Chorei copiosamente. Tinha perdido uma grande amiga, uma mãe espiritual, a pessoa que intercedeu por mim quando eu não merecia. O velório e o enterro de Dona Irene foram na paróquia São José. A igreja estava lotada. Ela era amada por todos.
Durante a missa de corpo presente, P. Antônio contou a história da imagem enterrada, da minha conversão, de como Dona Irene nunca deixou de orar por mim. Muitas pessoas choraram. Depois da missa, várias pessoas me procuraram dizendo que aquela história tinha tocado profundamente seus corações. Uma moça jovem disse que tinha ódio da madrasta católica, mas depois de ouvir aquilo, decidiu que ia tentar se reconciliar. Um senhor disse que ia voltar a rezar o terço que tinha abandonado há anos. Dona Irene, mesmo morta, continuava evangelizando. Herdei a imagem de Nossa Senhora que tinha sido da mãe de Dona Irene. A família quis que eu ficasse com ela. Disseram, foi por causa dela que tudo começou. Ela pertence a você agora. Coloquei no meu oratório, ao lado da outra que eu tinha enterrado. 2 imagens, 2 histórias, um mesmo amor maternal que me resgatou do abismo. Olhava para elas todos os dias e me lembrava de onde Deus me tirou e para onde Ele me trouxe. Lucas começou a frequentar a paróquia esporadicamente. Não tinha se convertido ainda, mas estava em busca. Conversávamos sobre fé sem pressão, sem expectativas. Eu tinha aprendido que conversão não se força, se testemunha. Um dia ele me disse, pai, eu não sei se vou virar católico, mas uma coisa eu sei, você é mais pai agora do que era antes. E se o catolicismo fez isso com você, alguma coisa ali é verdadeira. Aquelas palavras valeram mais que 1000 sermões que preguei na vida. André se casou e me convidou para o casamento. Foi numa igreja batista, a denominação que ele tinha escolhido depois de sair da nossa antiga congregação. Fui com alegria. Simone e eu sentamos no banco, assistimos à cerimônia, comemoramos com a família. Não houve tensão religiosa. Apenas amor de pai por filho. Depois do casamento, André me abraçou forte e disse, obrigado por respeitar minhas escolhas, pai. Isso significa muito para mim. Respondi, filho, o amor não depende de termos a mesma teologia. Depende de termos o mesmo coração. 7 anos depois da minha conversão, a diocese me convidou para dar um retiro espiritual para ex-evangélicos em processo de conversão. Era um fim de semana inteiro numa casa de retiro, com palestras, adoração eucarística, confissão, missa, momentos de partilha. Aceitei com certo receio. Nunca tinha conduzido algo assim. P. Antônio foi comigo como orientador espiritual. Eram 30 pessoas, cada uma com sua história de busca, dúvida, conversão. Histórias tão ou mais dolorosas que a minha. Durante aquele retiro, algo profundo aconteceu comigo. No sábado à noite, depois da adoração ao Santíssimo, estava sozinho na capela em silêncio diante do ostensório. A luz das velas bruxuleava. O silêncio era absoluto. De repente, senti uma presença ao meu lado. Não vi nada com os olhos físicos, mas senti com uma clareza impossível de negar. Era uma presença feminina, acolhedora, maternal. Uma voz suave falou ao meu coração, não aos meus ouvidos. Você é meu filho agora. Eu nunca te deixei. Mesmo quando você me enterrou, eu estava intercedendo por você. Continue testemunhando meu amor. Muitos filhos meus estão perdidos como você estava. Traga-os para casa. Chorei em silêncio, prostrado diante do Santíssimo, envolvido por aquela presença maternal que era ao mesmo tempo Nossa Senhora e o próprio amor de Deus manifestado. Saí daquela experiência transformado novamente. Não era mais apenas um convertido. Era um filho de Maria com missão específica, acolher outros que estavam no mesmo caminho que eu percorri. Contei para P. Antônio o que tinha acontecido. Ele sorriu e disse, Gilberto, Nossa Senhora tem planos para você. Continue disponível. Nos meses seguintes, fui convidado para dar palestras, depoimentos, retiros em várias dioceses. Simone sempre ia comigo. Ela também dava seu testemunho, sempre complementando o meu, mostrando a perspectiva da esposa que acompanhou tudo. Patrícia se tornou catequista também. Ela tinha um dom especial para trabalhar com adolescentes. Via neles o que ela mesma tinha sido, jovens pressionados por expectativas religiosas, buscando autenticidade. Desenvolvia uma catequese honesta, sem maquiagem, que respeitava as dúvidas e caminhava junto nas buscas. Muitos jovens se converteram através do trabalho dela.
Eu a via trabalhando e sentia um orgulho que não cabia no peito. Sofia engravidou e me tornou avô. Quando segurei minha neta pela primeira vez, uma menina linda que recebeu o nome de Maria Irene, em homenagem a Nossa Senhora e a Dona Irene, chorei de emoção. Olhei para aquele rostinho inocente e pensei em tudo que tinha acontecido para que ela existisse. Se eu não tivesse enterrado aquela imagem, não teria tido o derrame, não teria me convertido, Sofia não teria conhecido João, Maria Irene não teria nascido. Deus escreve certo por linhas tortas. Meu pecado de profanação foi transformado em instrumento de salvação. Só Deus faz isso. Lucas finalmente decidiu estudar sério sobre catolicismo. Pediu minha ajuda. Passamos meses estudando juntos, lendo os padres da igreja, analisando as escrituras à luz da tradição, conversando sobre objeções e respostas. Foi um processo lento, mas genuíno. 1 ano depois, ele pediu para ser recebido na igreja. Fui sua testemunha de confirmação. Quando o bispo o confirmou, olhei para Simone e vi ela chorando de alegria. 3 dos 4 filhos católicos. André ainda não, mas eu continuava orando e confiando. Minha antiga igreja passou por uma crise séria. O pastor Ronaldo foi afastado por questões financeiras. Houve divisão, racha, muitas famílias saíram. Alguns membros antigos me procuraram pedindo orientação. Não aproveitei para fazer proselitismo. Apenas os ouvi com compaixão, orei por eles, os encaminhei para buscarem a verdade onde quer que ela estivesse. Alguns se converteram ao catolicismo, outros foram para igrejas evangélicas mais saudáveis. O importante era que estavam buscando Deus com sinceridade. 10 anos depois da minha conversão, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil me convidou para participar de um encontro nacional sobre ecumenismo. Era um evento grande, com bispos, padres, pastores de várias denominações, teólogos renomados. Fui convidado para dar um testemunho pessoal na sessão de abertura. Preparei cuidadosamente, orei muito, pedi orientação a Nossa Senhora. Quando cheguei no evento, fiquei impressionado com a magnitude. Mais de 1000 pessoas no auditório. Quando subi ao palco para dar meu testemunho, olhei para aquela multidão e respirei fundo. Comecei contando sobre o dia que enterrei a imagem de Nossa Senhora, sobre minha arrogância, sobre o derrame que me quebrou, sobre a cura inexplicável, sobre o processo doloroso de conversão. Falei sem rodeios sobre meus erros, minha intolerância, minhas certezas vazias. Testemunhei o amor maternal de Maria que me resgatou quando eu não merecia. Quando terminei, o silêncio era absoluto. Depois vieram aplausos longos, mas eu sabia que não era para mim. Era reconhecimento da misericórdia de Deus manifestada numa história torta. Depois do evento, fui abordado por dezenas de pessoas. Pastores evangélicos com lágrimas nos olhos dizendo que estavam vivendo crises de fé semelhantes. Católicos agradecendo por ter verbalizado algo que eles mesmos sentiam, mas não sabiam expressar. Um bispo me abraçou e disse: "Seu testemunho é profético. Continue proclamando a misericórdia." Voltei para casa exausto, mas realizado. Deus estava usando minha ferida curada para curar outras feridas hoje. 15 anos depois de ter enterrado aquela imagem de Nossa Senhora, sirvo como catequista na paróquia São José, a mesma onde Dona Irene me levou pela primeira vez. Dou aulas para adultos todas as quintas. Participo do grupo do terço às segundas, ajudo na formação de novos catequistas, contribuo com a comissão de ecumenismo da diocese. Minha vida é simples, sem holofotes, sem reconhecimento público, mas é cheia de paz. Paz que o mundo não pode dar nem tirar. A imagem que enterrei com desprezo está agora no oratório da minha casa, onde rezo o terço todas as noites. Acendo uma vela diante dela e agradeço. Agradeço por ela ter suportado minha profanação com paciência maternal. Agradeço por Nossa Senhora não ter desistido de mim, quando eu merecia ser abandonado. Agradeço pelo derrame que me quebrou, mas me salvou. Agradeço pela Simone, que permaneceu ao meu lado. Agradeço pelos meus filhos, cada um no seu processo. Agradeço por Dona Irene,
que orou por mim quando eu nem sabia que precisava. Quando me perguntam quem sou, respondo sem hesitar: sou Gilberto, ex-pastor evangélico, que foi curado e convertido pela mãe que profanei. Não tenho vergonha do meu passado, porque ele faz parte da minha história de salvação. Deus não desperdiça nada. Até meu pecado de intolerância ele transformou em instrumento de evangelização. Só um Deus infinitamente misericordioso faz isso. E Nossa Senhora Corredentora Silenciosa intercede para que todos nós, filhos perdidos, encontremos o caminho de casa. Aprendi que fé verdadeira não é ausência de dúvidas, mas capacidade de caminhar com elas. Aprendi que conversão não é um evento único, mas um processo diário de morrer para si mesmo. Aprendi que humildade não é se achar inferior, mas reconhecer que não se sabe tudo. Aprendi que Maria não rouba a glória de Jesus, mas conduz a Ele. Aprendi que a igreja não é perfeita porque é feita de pecadores como eu, mas é santa porque é habitada pelo Espírito Santo. Aprendi que rezar o terço não é vã repetição, mas meditação amorosa. Aprendi que confessar pecados para um padre não diminui Cristo, mas manifesta sua misericórdia de forma sacramental. Meu maior sonho agora é ver André também em casa. Continuo rezando, confiando, esperando. Nossa Senhora prometeu que não me abandonou. Sei que ela não abandonará meu filho também. No tempo de Deus, na forma de Deus, ele chegará onde precisa chegar. Minha função é orar, testemunhar e deixar Deus agir. Aprendi que não posso controlar conversões. Só posso plantar sementes e regar com oração. Se você está lendo ou ouvindo esta história, independente de qual tradição cristã você venha, quero que saiba uma coisa: Deus te ama infinitamente mais do que você imagina. Suas dúvidas não o assustam, seus erros não o afastam. Sua busca sincera pela verdade é respondida, mesmo que de formas inesperadas. Nossa Senhora está intercedendo por você agora mesmo, neste momento, antes mesmo que você peça. Não tenha medo de buscar, de questionar, de se abrir para possibilidades que antes pareciam impossíveis. Deus escreve certo por linhas tortas. Minha vida é prova disso. Termino este relato com uma oração simples que rezei milhares de vezes. Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, obrigado por não ter desistido de mim quando eu te enterrei. Obrigado por ter intercedido quando eu te desprezei. Obrigado por ter me levado de volta para casa. Continue intercedendo por todos os filhos perdidos, especialmente aqueles que te combatem sem te conhecer, como eu fiz por tantos anos. Leva todos nós para Jesus, teu Filho amado. Amém. Talvez no fim todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço maternal de quem nos ama incondicionalmente e nos conduz para casa, não importa quantas vezes tenhamos nos perdido pelo caminho.